Gwen, senão vai ficar pra trás. Puxa, não se vê isso todo dia. Não, pode crer, meu chapa. Imagine um reality show onde adolescentes são levados a limite físico e psicológico, expostos a perigos mortais, comida estragada, alianças improváveis e um apresentador que claramente tinha sinais claros de sociopatia. Agora, imagine que você assistia a tudo isso no meio da tarde, em um canal que, na teoria, era pra ser pra todos os públicos. I hate this channel. De repente, as piadas bobas davam lugar a tramas de manipulação psicológica, relacionamentos complexos e uma estética que destoava de tudo que a Cartoon Network exibia até então, com cenas um tanto polêmicas. Wanna see that tat? Whoa. Definitely not Haikui. Em 2007, o mundo conhecia a ilha Wawanakwa, mas olhando pra trás hoje, a pergunta não é como os personagens sobreviviam, é como deixaram isso no ar. Ele abriu portas para uma leva de animações que não tinham medo de serem adultas demais para crianças e infantis demais para os adultos. Nesse vídeo, a gente vai voltar no tempo e entender como o Drama Total nasceu, por que ele virou um fenômeno mundial, como ele conseguiu se infiltrar na programação infantil e, principalmente, por que, olhando hoje, parece que a gente estava assistindo algo que não era exatamente pra gente. Para começo de papo, a gente precisa viajar para o Canadá, em meados dos anos 2000. Era um período em que o mundo estava obcecado por programas como Survivor, o nosso No Limite, e The Apprentice, o Aprendiz, fora o BBB que sempre esteve e está em alta. No meio disso tudo, duas mentes geniais, chamadas Tom McGillis e Jennifer Perst, tiveram uma ideia ousada. E se a gente pegasse toda a essência dos reality shows e transformasse em um desenho? Eles eram os nomes por trás da Fresh TV, um estúdio que já entendia de adolescentes. Eles criaram Sixteen, a primeira série animada feita por ambos, que já tinha aquele estilo de vida jovem e urbano, era um slice of life. Mas o Drama Total, ou Total Drama Island no original, era uma aposta muito mais ousada. A ideia era criar um reality show animado. Eles não queriam apenas personagens bonitinhos, eles queriam arquétipos humanos. O punk, a gótica, o esportista, a patricinha, o galã, a barraqueira, o gado demais, todos colocados em um liquidificador de situações humilhantes. O desenho foi produzido originalmente para o Teleton, um canal canadense, mas o segredo do sucesso foi a distribuição. Quando a Cake Entertainment pegou os direitos e vendeu para o Cartoon Network nos Estados Unidos e na América Latina, a bomba estourou. Em resumo, a Fresh TV produzia, a Cake distribuía e o Cartoon Network estava mudando a sua identidade, saindo daquela era mais de boa e entrando em uma fase mais experimental e radical. Drama Total caiu como uma luva. Diferente de muitos desenhos da época que ainda usavam animação tradicional ou digital muito travado, o Drama Total foi feito em Flash. Isso permitia que a equipe da Fresh TV produzisse episódios rápidos, com um time de comédia muito afiado, quase como se fosse editado por um editor de reality show de verdade, com cortes secos e zooms bem dramáticos. Mesmo assim, o estrago já estava feito. O desenho manteve a sua alma ácida. Eles pegaram o estúdio Elliott Animation e criaram o design de personagens que fugia do padrão. Era algo mais sujo, mais angular, mais punk, por se dizer assim. Era a estética perfeita para uma série que não queria te ensinar uma lição de moral no final do episódio, mas sim mostrar quem seria o último a sobrar em uma ilha completamente perigosa. Gravemente sem graça. Isso não é sem graça. Um padrão para quem assistiu esse desenho é que ninguém nunca chama pelo nome certo. Você provavelmente só chama de Ilha dos Desafios, o que é um padrão. Cada um chama pelo nome da temporada que viu. Como dito, tudo começou em 2007. Tudo era mais simples. 22 campistas, uma ilha caindo aos pedaços e o prêmio de $100 mil. O foco aqui era a interação humana. A gente viu o nascimento do que os personagens se tornariam futuramente. Personagens como Duncan, Gwen, Heather, Owen, com certeza foram os que ganharam mais destaque aqui. Foi a temporada que estabeleceu as regras. Ninguém está seguro e o Chris McLean é um sádico de primeira categoria. Recebeu meu atestado com as minhas alergias mortais? Alguém aqui recebeu. Ótimo, então é aqui que vamos ficar? Não, é na casa da tua mãe e a gente vai dar uma festa.
Já em 2009, a série se mudou para o estúdio de cinema abandonado em Toronto. O prêmio subiu para 1 milhão e desafios ficaram muito mais cinematográficos, com tema de filmes em cada episódio. Foi uma temporada divisiva. O ritmo era mais lento e alguns personagens favoritos ficaram de fora. Mas ela brilhou a dar profundidade para personagens como o Harold, a Lindsay, o Justin e transformar a Courtney em uma antagonista. Foi aqui que a série mostrou que podia se reinventar fora da ilha. Baitolice severa. Para muitos fãs, e eu me incluo nessa, aqui foi o auge. A ideia de colocar o elenco num avião caindo aos pedaços, viajando o mundo, explorando as culturas e cantando números musicais era uma receita para o desastre, mas funcionou perfeitamente. Eu digo a parte de viajar, as músicas nem tanto. Introduziram o Alejandro, um vilão mais manipulador, e a Sierra, a personificação da fã tiete obcecada. Foi épico, foi grandioso e terminou com um dos finais mais sombrios da história dos desenhos. O vilão sendo queimado por lava e transformado em um robô. Sim, isso passou no Cartoon Network em 2010. O repelente, óculos de raio-x. De que cor é a cueca do Cold? Quem usa roupa íntima na Amazônia? Ai, pode me emprestar os óculos? Em 2010, depois de 3 temporadas, a Fresh tomou uma decisão arriscada: trocar todo o elenco. Voltamos para a ilha, mas agora ela estava radioativa. Literalmente. Animais mutantes, lixo tóxico e 13 novos personagens. Muita gente torceu o nariz no começo, mas essa temporada trouxe um ritmo frenético e personagens ótimos. Inclusive, particularmente, essa foi a temporada que eu mais assisti na infância e a que eu mais gostava. Foi um teste de fogo. Drama Total sobrevivia sem o elenco original? A resposta foi um sim tímido, mas sólido, mostrando que eles não perdiam a mão. Era sucesso atrás de sucesso. Porém, algo tinha mudado. A partir de 2010, o mercado de animação, especialmente o Cartoon Network nos Estados Unidos, mudou o padrão de encomenda de séries. Em vez de temporadas longas de 26 episódios, eles passaram a preferir temporadas menores de 13 episódios. Em vez de uma temporada com 20 e episódios extras, a gente teria 2 com 14 e 13. Alguns abraçaram a ideia, outros sentiram falta daquele detalhamento complexo e na progressão mais longa. Em 2013, veio o que todo fã pedia: o elenco clássico contra o elenco novo. O Só Estrelas tinha tudo para ser a melhor temporada de todas, mas acabou sendo uma das mais polêmicas. O roteiro pareceu descaracterizar muitos personagens, as eliminações eram frustrantes e o vilão, o mal, dividiu opiniões. Eu particularmente adoro essa temporada. Acho que de longe é a mais engraçada e interessante, mas eu não dito a opinião da maioria. Foi a primeira vez que a série sentiu o peso do cansaço criativo. 2014. Se a ilha anterior era radioativa, essa era mecânica. O elenco era totalmente novo de novo, mas dessa vez, os arquétipos eram muito mais caricatos e irrealistas. Porém, foi a temporada que marcou de vez o programa. Era um humor muito mais surrealista e menos reality show. Foi o ponto onde a série se afastou de vez daquele realismo de 2007 e abraçou a loucura total em um desenho animado tradicional. As piadas adultas sumiram quase todas, focando nas piadas mais besterol e quase infantilizadas. Foi aqui que muita gente desistiu de vez do show. Para fechar esse ciclo, em 2015, eles decidiram parodiar o The Amazing Race. Foi um spin-off que trouxe de volta a alma da franquia. Com 18 duplas viajando pelo mundo, a série recuperou o equilíbrio entre comédia, drama e estratégia. Trouxeram de volta o Owen e o Noah, o que foi um presente para os fãs antigos, e apresentaram novas dinâmicas que provaram que o formato de competição ainda tinha fôlego, desde que bem escrito. De 2007 a 2015, a franquia foi uma sátira de baixo orçamento ao Império Global. Ela mudou de tom, trocou de vozes, desafiou muitas coisas, mas nunca perdeu aquela essência de que, no final do dia, a gente adorava ver. Quer ser meu namorado? Não, é meu namorado. Ai, você é mulher e eu sou homem. Ai, você quer ficar comigo? Mas depois de 2015, veio o silêncio. A franquia que dominava as tardes e as noites do Cartoon parecia ter evaporado. Entramos em um hiato que deixou os fãs órfãos por anos, sem absolutamente nada de novo. Mas o que aconteceu nos bastidores foi um verdadeiro drama da vida real. A verdade é que o mercado de animação mudou. O streaming começou a atropelar a TV a cabo, e os canais ficaram com medo de investir em séries com continuidade, onde você precisava ver o episódio 1 para aquele o 2, o 2 pro 3 e assim por diante. Eles queriam episódios soltos, fáceis de reprisar, algo que não tinha uma ordem. E foi aí que a Fresh TV recebeu uma proposta do Cartoon Network que foi um soco no estômago dos fãs antigos. A gente quer o Drama Total de volta, mas para crianças de 6 a 7 anos. Em 2018, surgiu o pesadelo de muita gente, o Drama Total Kids.
Esqueça a ilha, esqueça $1 milhão e principalmente esqueça os desafios, o romance e a estratégia. Os personagens que a gente amava foram transformados em crianças de creche, vivendo aventuras bobas e sem nenhum nexo. Para a comunidade foi um choque. Onde estava a acidez? Cadê aquele humor? Mas sendo justo, foi ali que a franquia se salvou. Foi um sucesso comercial gigantesco com um público novo, gerando 3 temporadas e mantendo o estúdio vivo financeiramente. Foi o mal necessário para que os criadores tivessem moral para pedir uma nova temporada clássica. E depois de quase 8 anos sem uma competição real, a espera acabou. Em 2023, a HBO Max e o Cartoon Network lançaram um tão sonhado reboot. E o melhor, eles voltaram para a ilha original. O desafio era enorme. Como atualizar um desenho de 2007 para a geração TikTok? O novo elenco trouxe arquétipos modernos. Temos influencers, podcasters, gamers, youtubers e uma diversidade muito mais real. E quer saber? Funcionou com o público. O reboot resgatou o sadismo do Chris e as estratégias de jogo que a gente sentia falta. Embora honestamente, particularmente, opinião dos 2 zerinhos aqui, acho elas tão bobinhas e rasas quanto a sexta. Eu acho que pra nós que tivemos um Baby Looney Tunes de drama total, né, um Jovem Titãs em ação, qualquer coisa é coisa. Hoje, o drama total vive uma segunda juventude. O reboot já teve 2 temporadas lançadas e a recepção foi tão boa que a franquia saiu do estado de coma. Embora uma terceira não tenha sido confirmada, agora em 2026, a série tá mais viva que nunca. Com a comunidade ativa no Reddit, teorias explodindo no Twitter e até experiências oficiais surgindo em plataformas como o Roblox, a série provou que não importa quantos anos passem ou quantas vezes tentem infantilizar a marca. A essência de Drama Total é imortal porque ela fala sobre algo que nunca muda. O quanto o ser humano pode ser cruel, competitivo e, acima de tudo, entretenimento puro quando colocado sob pressão. O impacto foi tão profundo que a série transbordou da tela de TV. Enquanto o hiato oficial durava anos, a comunidade se recusou a deixar a chama apagar. Surgiram as fan seasons, projetos colossais feitos por fã, com dublagem, animação própria e roteiros que, muitas vezes, rivalizavam com os originais. Projetos como o Drama Total Reunion ou as competições em fóruns e no Roblox mostraram que Drama Total não é apenas uma propriedade intelectual da Flash TV. É uma linguagem universal de contar histórias. A fanbase de Drama Total é uma das mais resilientes e criativas da internet, transformando coisas de 2007 em tendências de 2006. Drama Total foi, para muitos de nós, o primeiro contato com a ideia de que você não precisa ser o herói perfeito para ser o protagonista da sua história. A série celebrou o esquisito, o marginalizado, o sarcástico, o rebelde. Ela nos ensinou que o mundo é feito de alianças frágeis e que às vezes o vilão ganha. E tá tudo bem, contanto que o drama seja bom. Olhando para trás, a gente percebe que amamos esse show porque ele nos tratou como adultos quando o resto do mundo nos via como crianças. Ele validou nossas inseguranças, nossos amores platônicos e aquela vontade genuína de mandar tudo pro espaço e viver na rebeldia. A ilha pode ter afundado, explodido ou ficado radioativa, mas o que ela construiu na nossa cabeça vai ficar para sempre. Porque no fundo, todos nós ainda estamos no sofá ou na cama, de noite, assistindo, esperando o Chris anunciar o próximo desafio, torcendo para que a nossa jornada, assim como a do elenco, nunca chegue ao fim. Obrigado por me acompanhar nessa viagem do tempo. Comenta aqui embaixo, qual era o seu personagem conforto ou a temporada? E por que você acha que esse desenho mudou a sua vida? Você vai ver as novas temporadas? Ou vai ficar só nas antigas? Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo do canal.